Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Simática, o podcast que ressoa conhecimento. Meu nome é Rogerson, na mesa está o Ricardo Cantuária de Souza ali. E hoje a gente veio trazer aqui para vocês um convidado muito especial. Ele é amigo da gente aqui, e a gente estava esperando o momento dele vir. E seja muito bem-vindo aí, Valdecir Nascimento. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que vocês forem Pode que ajustar. vocês forem estar assistindo, né? Eu agradeço pelo convite e a gente veio trazer um pouco daquilo que a gente acredita, né? Eu digo sempre que talvez não seja a sua verdade, mas é a minha, né? Então eu venho trazer da minha experiência aquilo que eu vejo, né? Talvez não seja o que você vê, mas é troca de conhecimentos. Legal. O Valdecir, que ele veio, a gente vai ter um papo aqui hoje sobre é, Psicanálise clínica. psicanálise clínica. A gente vai falar um pouco sobre psicanálise, ele vai falar um pouco sobre a experiência que ele teve, é, como foi a transição de carreira dele, né? Como foi ele que veio oriundo de família, que é de pais analfabetos, né? A mãe dona de casa, o pai trabalhava na roça, né? E hoje ele veio contar um pouco da história dele aqui, né, Walter? Isso mesmo. Minha Beleza. família é uma família de origem simples, trabalhadores da lavoura mesmo, né? Uhum. E a gente acaba chegando na capital e aí forma a família, né? Aí meu pai também falece muito cedo, muito jovem até. Somos criados pela minha mãe e a gente tem uma vida então difícil, né? Uma criação humilde, mas a gente vai buscando sempre mais conhecimento e desenvolvendo, né? Como ser humano. Legal. Conta pra nós um pouco aí, Valdecir. A gente pode ir. Aqui é tranquilo, a gente nem vai. Na verdade, então vamos lá. Minha família é humilde, né? São oriundos do norte do Paraná. Na verdade, a minha família se encontra, né? A minha história vai começar no norte do Paraná, onde meu pai, ele, além de ser analfabeto, como o Roger comentou, ele também tinha um problema de vício com a bebida. Então, ele era alcoólatra, tá? Uhum. E dentro desse vício com a bebida, eu já não sei se tem a ver com o vício ou não, porque meu pai falece, eu tenho 2 anos, né? Uhum. Mas o que acontece é que ele começa a ter algumas alucinações, alguns problemas mentais, tá? Uhum. E aí a minha família, né, humilde e trabalhando na roça, não tem condições de dar um tratamento adequado para ele. É quando eles resolvem vir para a capital para buscar tratamento para o meu pai, Uhum. certo? E aí, chegando aqui, ele vem a falecer, né? A gente não consegue fazer esse tratamento, né? Passa um pouco ali, um curto espaço de tempo e ele falece, Uhum. né? E a gente, então, é criado pela minha mãe, né? A escola, escola pública, meu ensino básico e fundamental, médio, é na escola pública. Uhum. Depois eu vou buscar uma faculdade, daí particular, porque, né, com o ensino da escola pública eu não tenho base suficiente para conseguir entrar na Universidade Federal. Então vou pagar a faculdade, faço uma faculdade, né? Sonho de criança, querer ser engenheiro, querer construir, desenvolver Uhum. equipamentos, né? Mas começa a engenharia, minha mãe tem um problema de saúde, fora do estado, ela estava visitando uns parentes, tem um problema lá de AVC, né? E aí todos os recursos que a gente tinha e eu fazendo faculdade, sou obrigado a trancar para poder dar essa base, né, sustentar ali o tratamento dela. Então acabo cancelando a engenharia ali. Aí formo família, caso, tudo e resolvo retomar então esse sonho de criança. Mas daí, né, já com família, fica mais complicado. Vou Uhum. buscar então fazer um curso alternativo, né? Entro na área de gestão, faço de gestão de processos gerenciais e depois eu faço então uma pós-graduação, aí eu vou para pós-graduação em engenharia de produção. Uhum. Mas nesse percurso todo, eu sempre tentando realizar o sonho de criança, percebo que não é muita área que eu quero. Né? Nesse tempo eu Uhum. começo a desenvolver mais um interesse, até pela condição do meu pai e também da minha mãe, quando ela tem um AVC, eu percebo que algumas coisas das faculdades mentais dela já não estão mais 100%, né? O AVC Uhum. ali tem ali né, as suas complicações, e isso me instiga, né? A Uhum. entender um pouco mais como funciona a mente humana. Mas como é que foi a tua virada de chave? Porque você estava vindo na carreira de engenharia e tal, procurando aquilo ali, buscando. Até lembro que quando você estava, né, fazendo essa parte de fazendo engenharia, estava animado. Como é que foi essa tua mudança de?
Na verdade, Roger, eu vejo assim, eu começo a perceber, e eu acho que comigo mesmo, né, que eu não me conheço, sabe? Então, eu percebo que tem algumas atitudes minhas que eu não consigo explicar por que eu tenho elas. Só que daí eu começo a entender que todo mundo tem um processo semelhante, né? Tem coisas que a gente faz que a gente não percebe que a gente faz. Uhum. E aí eu sou uma pessoa curiosa, assim como eu queria fazer engenharia para poder, né, descobrir um mundo novo, inventar máquinas, equipamentos e dar soluções, né? O engenheiro é o cara que ele vem para dar as respostas, Bota né? a coisa para funcionar, né? Exatamente. Ele é o cara que vai resolver o problema, né? Então eu percebo que as pessoas têm alguns problemas não resolvidos. E isso me instiga, da onde vem, entende? E aí é quando surge a psicologia e a psicanálise na minha vida, né? É quando eu percebo que tem um campo na ciência, na medicina, né? Vamos colocar na ciência, que estuda o comportamento humano e também vamos dizer assim, os processos mentais, tá? É a busca do seu interior. Busca de autoconhecimento, exatamente. Porque eu só consigo entender o processo que eu faço, que hoje eu não entendo, se eu me conhecer, né? Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar é, se eu chego perto de uma pessoa e eu sinto algo estranho, mas por que eu sinto isso? Né? Tem um processo, tem um porquê. A maioria das pessoas não buscam entender esse processo. E eu já quis entender, né? Se aquela pessoa ela mexe comigo, mas por que ela mexe? Às vezes você fala assim, eu não gosto daquela pessoa, o meu santo não bateu com o dela. Mas às vezes a pessoa não conseguiu nem ter uma troca com você, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa a mais, né, que você não percebeu. E essa coisa a mais é que eu tô correndo atrás para entender, entendeu? Foge do nosso consciente. É o inconsciente, né? É o inconsciente, exatamente. Aí eu começo a entrar nesse mundo, né, começo a buscar essas informações e aí eu vou parar no Freud, que é o pai da psicanálise, tá? E aí, vamos dizer assim, que é como se eu me encontrasse. Então, se eu estava procurando um norte, eu estava meio que, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu me encontro ali, porque daí ele vai me dar as respostas que eu estava procurando. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda pessoa, ela tem um lado consciente, ela tem um lado pré-consciente e um inconsciente. São 3 fases. Inconsciente, pré-consciente e consciente, tá? Nós ficamos, vamos dizer assim, transfigurando, né? Tipo, indo de um lado para o outro, entre o pré-consciente e o consciente. O inconsciente a gente não tem muito acesso, ele trabalha, vamos dizer assim, independente. E é onde ficam as questões mais profundas nossas, está no inconsciente. Tá? Então, tudo aquilo que eu não consigo entender, eu não sei trabalhar isso emocionalmente ou psicologicamente, eu pego e escondo no inconsciente. Eu jogo como se fosse um cantinho ali, onde eu escondo aquilo. Só que ele não deixa de existir. Ele só está ali guardado, escondido, exatamente. Aí o que acontece? Por algum motivo, alguém fala uma palavra ou faz alguma coisa que me traz a sensação, a emoção, o sentimento daquilo que eu escondi ali, é como se fosse uma chave, tá? É como se ele girasse uma chave e aquilo ali retorna. E o inconsciente, ele não trabalha com o tempo. Então, por exemplo, uma situação. Acontece, a gente chama hoje de trauma. Acontece um trauma, um acontecimento que a gente tem como desagradável, lá na infância. E eu pego e jogo isso para o inconsciente. Eu esqueço dele. E eu vou viver na minha vida. Só que se surgir uma situação que vai me lembrar que o meu cérebro, ele processa que aquilo ali é bem parecido com o que aconteceu na minha infância, ele traz de volta aquele medo, aquela sensação. Só que agora eu já estou adulto, né? Então ele não trabalha com o tempo. Ele não sabe que tipo aquilo ali já foi, já passou, já está resolvido. Então ele traz de volta. E como que é uma não estava coisa... resolvido, né? E não estava resolvido. Esse é o problema. Eu achei que estava, porque eu não lembro mais. Escondeu, né? Mas eu escondi. Então ele vai trazer para cá e eu não sei trabalhar com isso. Então aí eu tenho problema. E isso que eu ia fazer a pergunta, acho que é isso que a psicanálise trata. Exatamente. A psicanálise ela vai fazer o quê? É um autoconhecimento. Ela vai trabalhar situações e emoções que você tem que você não conseguiu resolver. Tá? Na verdade, quem vai fazer isso? É um trabalho conjunto do paciente com o psicanalista.
tá? Não é o psicanalista que vai resolver. É bom deixar claro porque as pessoas pensam assim, é como se fosse, eu vou no médico e ele vai me dar um remédio que vai curar aquilo, né? A cura é o tratamento em conjunto. Eu vou dar as diretrizes e o paciente tem que chegar lá. Legal. E aí, quando que a pessoa sabe, como que eu sei se eu preciso de um psicanalista? Na verdade, aí começa o autoconhecimento, né? Hoje em dia, a gente vê muito o quê? Primeiro, a pessoa ela tem uma crise, né? Ela tem uma crise de ansiedade, ela tem uma crise de depressão, ela tem um burnout, né? Então, ela vai entrar numa crise. Aí, provavelmente, ela vai buscar um médico e vai explicar o que aconteceu. O médico vai dirigir ela, ó, você precisa procurar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, né? Ou talvez um psiquiatra. Então, o médico vai dar esse direcionamento. Mas nós que trabalhamos com a saúde mental, nós chegamos à conclusão que todos precisam, porque todo mundo tem algo no inconsciente que não trabalhou. Ele pode ainda não ter manifestado, você pode ainda não ter chegado no seu esgotamento máximo ali de virar uma crise, mas se não trabalhar, alguma hora você vai ter ela, entendeu? Então, praticamente todos precisam. E todo tipo de doença, doença não, doença mental, né? Se chama isso? Isso. Todo tipo de doença mental que você vai ter uma crise, por exemplo, um burnout, ele pode se tratar com um psicanalista? Ou eu tenho que tratar com vários? Por exemplo, o ortopedista trata de osso quebrado, fratura e tal. Eu tenho que ir aonde? Quando eu percebi ali que pelos sintomas eu tô com burnout. Ou não percebi nada, eu fui no médico, ele vai encaminhar para o psicólogo, ou ele vai falar, ó, tem esse psicanalista aqui. Na verdade, o que acontece? A psicanálise, ela trabalha mais o inconsciente, tá? Então, ela vai fazer um trabalho, na minha opinião, mais profundo, tá? O psicólogo, ele vai trabalhar o comportamento. E o psiquiatra é aquele profissional que ele só vai entrar quando o comportamento e o inconsciente não resolve. Por exemplo, o cara está numa crise aguda. Então, primeiro eu preciso estabilizar ele, para depois ele conseguir fazer um tratamento mais, vamos dizer assim, direto. Então, ele precisa de remédio, tá? O psicanalista não trabalha com medicamentos. O medicamento atrapalha ou não? Não é uma questão de atrapalhar, né? É uma questão, por exemplo, de convenção. O psicanalista, ele não é um profissional registrado, certificado pelo MEC, por exemplo, né? É um curso profissionalizante, na verdade, é uma pós-graduação da psicologia. Então, ele não pode, por exemplo, prescrever remédio. O psicanalista, não. Tá? Mas a questão dos remédios é que nem eu falei. Na minha opinião, ela vai entrar o seguinte: ele está tendo ali uma crise e não tem como você começar um tratamento, né? Assim, por exemplo, uma terapia com ele, porque ele está dentro da crise. Então, eu preciso entrar com o remédio para poder suavizar ele, para ele poder ter uma certa consciência, né? Tirar ele daquela crise, para daí ele começar a fazer fazer o tratamento, a terapia. Então, aí entra a medicação. Só que a medicação, que nem eu falei, aí é psiquiatra. Então, eu sei que eu preciso de um... Eu tô mal. Eu sei que eu preciso de um profissional, mas eu não sei se eu preciso do psicólogo, preciso do psiquiatra, ou preciso do psicanalista. Como é que eu faço para identificar? Por exemplo, eu sei que eu tô... quando o cara sabe que ele precisa, é porque ele precisa, né? Na verdade, a questão é essa. Acho que 90% ou 95% das pessoas vão achar que não precisa. A grande dificuldade de um tratamento, seja ele em qual nível for, psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, é o reconhecimento do paciente. Normalmente o paciente ele não reconhece, tá? Ele não reconhece, ele acha que ele não tem nenhum problema. É que nem um alcoólatra. Você já viu algum alcoólatra que ele reconhece que é uma doença? Não tem. Não tem. Entendeu? Então, eu estou tendo uma crise de depressão, mas eu falo que eu não sou deprimido. Eu não tenho problema de depressão. Então, eu não reconheço. Começa aí. Agora, como que eu vou saber qual profissional procurar? Tudo vai depender do grau que você está. Né? Como eu disse, se você já está no meio da crise, se você já não tem mais controle nenhum, o psicanalista e o psicólogo, só na base da terapia ali, conversa e fazer alguns tratamentos, não vai conseguir te resolver, né? Porque você já está num estágio avançado. Provavelmente você vai ter que entrar com uma medicação
Estabilizar. Estabilizar você primeiro, tirar você daquele surto, vamos usar esse termo. Você vai tirar você do surto, vai deixar você mais estabilizado, para daí que você consiga ter uma certa compreensão do que você vai fazer, tá? Mas, basicamente, os três vão trabalhar no mesmo sentido. A única diferença é, caso você precise da medicação, o psicanalista não pode receitar. Ele vai falar assim, ó, como você está num estágio mais avançado, está numa crise muito aguda, você precisa de remédio para dar uma controlada primeiro, para depois começar a terapia. Ele não pode fazer isso, então ele encaminha aí para um psicólogo ou o psiquiatra, tá? De acordo com o grau que ele achar que você está. Se ele vê que você está num surto muito elevado, que você está perdendo o controle mesmo, é psiquiatra e aí um remédio mais forte, entende? Mas é tudo uma questão de análise, né? Ele vai analisar você, vai ver como é que está a tua situação, e aí ele toma a decisão. Se ele vê que você está num processo que você começa a entender, que não está naquele surto avançado, a terapia vai ajudar. Então, a grande sacada é você reconhecer que você não está bem e procurar antes de chegar lá, né? O tratamento preventivo é sempre o mais indicado. Como eu disse, todos nós precisamos, todos nós temos processos mentais e emocionais a ser trabalhados, entendeu? Né? Tem ali um namoro mal resolvido, né? Uma briga com o irmão, um desentendimento com o pai, com a mãe. Todos nós temos algum probleminha aí, emocional, psicológico escondido, né? Às vezes isso vem à flora ou não, mas é questão de tempo, né? Uma hora excesso de trabalho, excesso de estudo, a vida cotidiana na correria que está, né? De repente você passa por um surto psicológico muito grande, por exemplo, você está trabalhando, depende muito do seu trabalho, é mandado embora, aí você perde o controle e vem à tona aquilo que você não nem sabia que você tem ali escondido ali. Esses dias eu tive uma coisa estranha que eu achei que era uma espécie de não é um surto, mas é uma espécie de uma apresentação de algum problema. Eu fiquei... a gente tá fazendo vários projetos, como é que você sabe, né? O pessoal aí sabe. E eu comecei a observar... Porque a gente, quando se envolve com muito trabalho, tem agenda para cumprir, tem compromisso com as coisas que a gente se propôs a fazer. E não consegue fazer esse tipo de... na verdade vai dar para tratar, porque o que acontece? Você vai precisar dar uma desacelerada, que nem você falou, né? Muitos compromissos, tocando 2, 3, 4, 5 projetos de uma vez só. Então, é óbvio, você vai entrar numa estafa mental, né? O teu processo mental ali, ele vai no nível que talvez você não vai conseguir dar conta, entendeu? Que é o que está acontecendo muito hoje em dia. As pessoas entram em crise de ansiedade. A ansiedade e a depressão, ela é interessante, porque dentro da psicanálise a gente vai entender o seguinte: a depressão é quando eu vivo muito no passado. Então, eu me culpo pelo que aconteceu. Se eu ficar me culpando, por exemplo, perdi, né, meu casamento acabou, né? E aí eu fico, mas a culpa é minha, mas esse assim, se eu tivesse feito assado. Então, você começa a se culpar. Começou a se culpar, você vai entrar num estado de depressão, tá? Então, a depressão é culpa do passado. A ansiedade é medo do futuro, que nem você falou. Você tem muitos projetos, aí você vê que você começa a não dar conta de realizar todos eles. Os prazos estão estourando e você não está vencendo. Aí você começa, eu não vou conseguir terminar esses projetos, né? Como é que eu vou fazer? Aí você começa a se cobrar. Então, veja, o ser humano, ou ele está no presente, ou ele está no futuro, ou ele está no passado. Ele nunca está no presente. E o presente é o único lugar onde ele está em equilíbrio. Então, por isso que a gente está tendo um surto muito grande dessas duas questões, depressão e ansiedade. Por quê? Ou a pessoa está lá no futuro pensando como que vai ser a vida dela, ou ela está lá no passado se culpando por alguma coisa que ela fez. E aí a psicanálise vai entrar na onde? Tentar trazer você para o presente, né? Para você estar consciente e atento no hoje, no agora. E deixar as coisas menos desaceleradas, menos aquela cobrança toda, para que você consiga ir resolvendo, tá? E aí você vai procurar desestressar, vai procurar fazer algumas coisas, por exemplo, normalmente as pessoas que têm, que nem você falou, 5, 6 projetos, aí você não tem tempo para fazer um exercício físico, você não tem tempo para fazer alguma coisa que você goste, né, que é um momento de lazer, entende? Tudo isso as pessoas não entendem, elas têm como, talvez, vou usar esse termo, perda de tempo, e não é. Isso é qualidade de vida. Por quê? Eu preciso fazer exercício físico.
Estava comentando aqui no off aqui com o Ricardo, que é a nossa técnica aqui, que o que acontece? As pessoas não entendem que talvez eu trabalho muito com a minha mente, mas e o meu corpo? Se eu não exercito o corpo, a mente está processando, mas aí o corpo não dá conta de realizar o que a mente processa. Aí você entra numa estafa, né? Eu trabalho meu corpo, trabalho a minha mente. Mas eu tenho momentos de descontração, momentos de prazer, que eu relaxo e não estou pensando nem em trabalho e nem em contas. Eu tenho esse momento meu. Porque senão você vive a vida só pensando em conta para pagar e no trabalho que tem para realizar. Para fazer. Né? Exatamente. Aí você também vai entrar num processo de crise de alguma coisa, ou de ansiedade, ou de depressão. Né? Então, o ser humano ele precisa ter equilíbrio. Tá? Aí entra até uma questão que a gente está vendo muito em voga agora, por exemplo, estava de discussão, a CLT lá 6x1, né? Que eles estão querendo reduzir, dar mais, trabalhar 5x2, se eu não me engano, aqui no Brasil. Né? O que é? Eu trabalho 5 dias e descanso 2. Que não é a realidade de todo mundo ainda. Se eu não me engano, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros é 6x1. Só que 6x1 você não tem uma qualidade de vida para fazer essas coisas que eu falei. Procurar exercitar o teu corpo, ter um momento de lazer, né? Na Europa, os caras já estão indo para 4x3, né? Por quê? Porque eles são evoluídos. Eles sabem que não adianta eu segurar um funcionário 8 horas num escritório, que o cara ele tem um alto rendimento de 4 horas. As últimas 4 horas do dia dele, ele se arrasta. Entendeu? Então, é mais efetivo eu fazer um horário de trabalho 6 horas por dia, que o cara está trabalhando ali, vamos dizer, a 80%, do que eu manter o cara 8 horas por dia, onde ele deu 4 horas 80%, as outras 4 horas ele está 50%, 30%. Né? Aí o cara é tomar cafezinho, é ir no banheiro, né? É conversar, jogar conversa fora, porque nem ele não aguenta mais. Imagine, você passar 4 horas na frente do computador. As primeiras 4 horas, você está no pique, mas as últimas 4 horas das 8 horas suas, você já não aguenta mais olhar aquilo ali. Então, automaticamente, o próprio teu cérebro vai buscar uma fuga para você não pirar a cabeça. Ele vai querer fazer você dar uma olhada no WhatsApp, dar uma olhada nas redes sociais. Dar uma olhada lá fora. Tomar um café, dar uma respirada, entende? Então, são questões que o Brasil, por ser um país ainda subdesenvolvido, ainda não está olhando para isso. Mas você pega os países desenvolvidos, eles já estão de foco nisso. Qualidade de vida. E a qualidade de vida vem através de você analisar e fazer terapia também, né? Fazer terapia. Porque como a gente às vezes tem na família da gente, às vezes não é só o trabalho, né? Às vezes tem família que a gente precisa de um desenvolvimento ali, né? Igual a gente estava conversando em off aqui, né? Todas as famílias tem alguma coisinha para melhorar, né? Tem alguma... A gente sempre vai ter, como a questão é relacionamento de pessoas, sempre vai ter divergência, né? Por quê? Porque as pessoas não pensam iguais. As pessoas são diferentes. Né? Só que, infelizmente, as pessoas não têm autoconhecimento e também não têm controle emocional, como a gente estava comentando aqui, né? Para respeitar a opinião do outro. A grande questão, na minha opinião, é essa. Eu não sei respeitar a sua opinião. Eu acho que você é obrigado a ver as coisas como eu vejo. E aí eu quero obrigar você a fazer. Se você não aceita fazer, eu corto a relação com você. Entendeu? A gente vê muito isso no Brasil, isso é muito típico. Você vê, né? Você vai pegar times de futebol, né? Você vai pegar a própria religião, é assim, né? Ou você é da minha ou você é da outra. Ou seja, você tem que escolher um caminho. Você não pode ser aquela pessoa que meio que... vai pelo caminho do meio. Vai pelo... né? Frequenta tudo. Não, você tem que decidir. Se é daqui, se é de lá, é de lá. E se você decide... Não, se você é de lá, você já não é mais daqui. Entende? Então, tipo, é muito polarizado. E essa polarização, ela traz uma dificuldade de relacionamento, né? Porque daí, se você é corintiano e eu sou flamenguista, eu já não vou na sua casa. Olha só, né? E a gente é da mesma família, às vezes é irmão, é pai e filho, né? Mas, vai passar o futebol na televisão, não tem como juntar os dois, porque senão dá briga. Na política teve muito isso aí, né? Política, né? Dividiu muitas famílias, amizades, acabou e tudo. E o que é isso? Falta de controle emocional e saber respeitar. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas
Gente, não é brigando que a gente vai resolver, né? Os nossos laços de família, de sangue e tudo mais é maior do que as nossas divergências políticas, religiosas, esportivas e o que for. E tem alguns, por exemplo, dentro de uma área de atuação da engenharia, por exemplo, engenharia elétrica, tem lá elétrica industrial, elétrica de entradas lá de energia, tem usinas, tem várias. Como é que funciona a psicanálise nesse sentido? A psicanálise, ela é assim. Se vê se eu entendi o que você quer dizer. Se, por exemplo, se tem vários tipos de abordagem. Tá? Vamos dizer método, então? Abordagem e método, exatamente. Acho que é. Na verdade, a psicanálise pura, vou usar esse termo, ela é derivada de Freud, que Freud ele é o pai da psicanálise, né? O que ele fala? A psicanálise é a cura pela palavra. Na verdade, a pessoa ela vai ficar ali e vai fazer uma terapia onde ela vai expor, né, as coisas delas, as ideias, os desejos, as ansiedades, até o momento que ela põe para fora aquilo que incomoda ela. E o analista está ali acompanhando e conversando com o paciente, mas analisando, ele está atento para ver, né, dentro do comportamento, porque quando eu falar uma coisa que mexe comigo emocionalmente, eu vou dar sinais para você. Né? Eu vou começar a mexer com a perna, eu fico com a voz alterada, eu fico nervoso. Um conjunto de situações que você consegue identificar. Consegue identificar. Onde que é o problema. Aonde que é aquele, exatamente. Ele identificando que ele, né, comentou sobre certa coisa e alterou ele, aí você vai tentar trabalhar isso com ele, tentar entrar dentro daquela matéria ali que trouxe a alteração e perceber que fazer o paciente ter consciência que aquilo ali mexe com ele psicologicamente, entende? Então, Freud trouxe isso. Só que daí nós temos outros psicanalistas renomados que trabalharam, por exemplo, Freud trabalhava mais com adulto. Aí você vai pegar, por exemplo, Melanie Klein, que trabalhou com crianças, entendeu? O processo é parecido, mas ela trouxe, vamos dizer assim, a teoria dela, né? Você vai pegar Lacan, é parecido com Freud, mas não é Freud, ele já traz uma diferença, né? Então, cada tipo de psicanalista vai trazer, vai dentro da psicanálise original, mas ele traz algumas modificações para dele, entendeu? Mas, basicamente, ela é a escuta da queixa do paciente. Só que daí cada psicanalista vai levar para uma área específica, para vamos dizer assim, um tema, né? Tem um tipo de tratamento também que eu não sei se me corrija se estiver errado. Terapia holística está dentro da psicanálise ou é par? Não, a par? É a par. O que acontece? Até foi bom você comentar que, tipo assim, na minha opinião, eu vejo uma coisa mais unificada. Eu não sou uma pessoa que gosta de excluir nada. Na verdade, eu acho que uma coisa casa com a outra, tá? Porque a psicanálise, ela é livre. O que eu quero dizer? Eu não julgo, por exemplo, a religião da pessoa. Eu não julgo a crença da pessoa. Eu preciso entender como ela pensa. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou católico. Aí chega um umbandista para fazer terapia comigo. Aí eu não vou aceitar ele porque ele não é da minha religião. Não. Então, a psicanálise ela não trabalha com isso. Ela é, tipo assim, livre, né? Mas eu preciso entender como que você processa. Porque cada pessoa vai ter um tipo de processo mental. Então, eu preciso estar aberto para poder te ouvir, entender os teus processos, como que você raciocina, né? Por exemplo, para mim, eu olho essa jarra, eu vejo que ela é azul. De repente, você vai olhar dentro do seu processo, um exemplo, e você vai falar que ela é verde. Mas eu vou olhar e falar, pô, mas é azul. Mas aí eu vou tentar entender por que você, quando olha, você vê verde. E para isso, eu preciso entrar, digamos, dentro da sua mente. Para entender como que você processa e como que você vai enxergar. Então, a psicanálise ela é interessante por causa disso. Porque o analista está analisando o paciente. E ele deixa o paciente falar como que ele faz os processos mentais dele. Como é os processos emocionais dele. Entendeu? Porque eu só posso te ajudar quando eu entendo por que você chega naquela conclusão que você chega. É aí que é o bacana, tá? Então, a psicanálise ela vai trabalhar nisso. Então, ela é aberta, tá? Ela não mexe com o estado político, religioso, crenças, nada, né? Eu não julgo ninguém, né? Se você chegar para mim e falar assim, eu sou um pedófilo, eu não vou chamar a polícia e vou mandar prender você. Eu vou procurar entender
o que te levou a você ter esses desejos sexuais por criança. E a partir disso eu tentar trabalhar, porque eu entendo o seguinte, uma pessoa normal, ela não tem esse desejo, né? Vamos usar esse termo. Mas o que te levou a ter esse desejo? Eu preciso entender. E para isso eu vou fazer com que você vai falando até que você consiga abrir essa parte para mim. Para eu entender aonde foi que isso começou. Um trauma que está lá escondido. Pode ser um trauma, exatamente, pode ser um trauma. E aí a gente vai tentar buscar entender isso daí e trabalhar, porque a minha intenção é sempre te ajudar a chegar na cura. Né? Eu entendo que você tem um problema. Se você vem me procurar porque você é um pedófilo, eu vou entender que isso para você não é legal. Você faz, mas você se sente culpado. Senão você não estava procurando ajuda. Então a minha intenção é te ajudar. Para isso eu preciso entender os seus processos mentais que levam você a ver a pornografia com criança, por exemplo. Entendeu? Entendi. E dentro daquela pergunta que eu fiz anterior, que era do holística, né? Isso, holística. A radiestesia também é mesmo... Isso, o que acontece é que... É parzinho, todo mundo é amigo ali. Isso, todo mundo tá dentro do outro. É que esse holístico, eu entendo assim, talvez eu esteja falando alguma bobagem aqui, né? Mas eu entendo assim, o holístico é aquilo que tem a ver mais com, tipo, espiritualidade, né? É aquilo que a ciência não vai conseguir provar, entendeu? Aí vai chamar de holístico, né? É mais uma questão de intuição, né? De espiritualidade e tudo mais. Então, ele vai tirar lá, desculpa por cortar, mas ele vai tirar lá a foto do olho e vai entender as doenças que ele tem ali, tá? Isso, é porque ele vai fazer um estudo, né? Porque é o mesmo holístico que você está falando. É a mesma coisa, isso. Tá. Porque eu até me interessei muito por esse lado, fiz alguns conhecimentos, alguns cursos nessa área para me entender, que nem eu falei, né? O psicanalista, ele é aberto, então ele vai procurar entender, porque a gente vai receber pessoas de todo tipo de crença, de religião, né? E todo tipo de pensamento. E você tem que estar aberto para isso, né? Então eu fui procurar entender como que funciona essas terapias holísticas, por exemplo. Então, o que é? Ele vai fazer um curso onde, basicamente, esse que você falou de, acho que é íris terapia, íris alguma coisa assim, que eu não sei o nome correto, mas ele vai estudar que para cada pontinho ali da tua íris que aparecer, pode ser ou não um tipo de doença. Então, quando ele bater a foto, vai fazer um desenho da pigmentação da tua íris ali. E ele vai conseguir analisar aquilo, ele vai saber se aquilo ali corresponde, por exemplo, a um problema no coração, um problema de pulmão, uma ansiedade, uma depressão. Ele vai conseguir identificar. Porque a tua íris, né, tudo aquilo que está dentro de você, pelo olho você consegue ver. Isso eu entendo também, entendeu? Então, ele vai basear nisso. É um conhecimento que ele tem das propriedades ali, da pigmentação da íris, e quando ele tirar a foto e ele for analisar, ele vai ver pela coloração, pelos pigmentos que tem na tua íris ali, qual pode ser a doença que está te atingindo. E já a radiestesia já é outra... Radiestesia é parecido, mas vai mexer aí, acho que, se eu não me engano, com energia, se eu não estou enganado. Radiestesia acho que tem a ver com energia. Ele vai, provavelmente deve ter um tipo de equipamento, alguma coisa assim, que ele vai conseguir puxar ali, quantificar a energia que você tem, se está alta, está baixa, a quantidade, e daí ele vai fazer um trabalho em cima. Mas é holístico. Por que é holístico? É como se fosse um curso à par. É um curso que, normalmente, não tem uma formação técnica, então não tem um reconhecimento oficial do Estado, tá? É um curso profissionalizante, né? Eu não tenho como provar isso para você e foi liberado para fazer sem prova científica. Então você não vai achar uma faculdade que dê esse curso. Mas você consegue que uma pessoa que já faz isso... um curso livre. É a mesma coisa que, vamos supor assim, você pega um médium, né? Aí ele pode ensinar você a ser médium, né? A abrir a tua espiritualidade e você ter esses acessos mediúnicos. Só que você não tem uma faculdade para fazer isso. Mas se ele é um médium e ele pode, dentro da religião dele, ensinar e passar para outro, ele vai fazer. Então entra na parte holística da coisa, né? Que tem a ver mais, digamos assim, com a parte de espiritualidade. E agora, nessa época que nós estamos... época de muita informação, né? Técnica, de informação, de conhecimento e internet, igual a gente falou antes aqui, é muita informação, muita coisa que você quer fazer ao mesmo tempo. Até comento aqui com um familiar aqui, falei, se fosse para mim fazer tudo que eu queria fazer, ainda eu queria ter umas 3 vidas aí pela frente. Eu olho uma faculdade que não, eu queria fazer isso aí.
Quer dizer, eu queria aprender sobre isso aí, não fazer faculdade, né? Só que daí não dá para fazer tudo numa vida só, né? Na verdade, a abrangência da tecnologia, que é uma outra área que a gente conversa sempre em off, né? Ela vai trazer também essa possibilidade. E eu acredito que a gente tem muitas coisas para aprender ainda. Eu vejo assim, até 2010, 2015, a informação ela era muito contida, né? Ficava muito presa ali dentro daquilo que as redes sociais, que eram bem precárias naquele momento, e as mídias liberavam para as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o MEC que controla tudo que é tipo de educação do país, né? Então, tudo tem que passar na mão do MEC. O MEC decide se é boa para o país ou não é. Então, ele fazia essa seleção e meio que castrava o conhecimento da população, tá? Aí agora, com o advento da internet, redes sociais e muito conhecimento, o conhecimento que a grande massa não tinha está chegando, né? Então tem muita coisa aí que a gente ainda não conhece e muita coisa que já está sendo dita que está chegando de informação, tá? Então, eu estava falando hoje lá em casa, né? Por exemplo, a medicina convencional, ocidental, ela parte para um lado, o lado mais científico. Mas tem a medicina oriental, que ela vai mais para esse lado holístico. Tá? Aí vai para a acupuntura, né? Vai para... Tem vários... eu esqueci o nome. Essa íris terapia, alguma coisa que eu tenho. Eu sei que tem várias outras medicinas, vamos dizer assim, holísticas, que mexem com outras áreas de conhecimento que a medicina ela não tem como oficial. Eu não sei se eu comentei com você já, uma vez eu estava trabalhando no canteiro de obra e tinha uma mulher lá que fazia serviço de acho que era acupuntura, mas eu não lembro se era acupuntura. Aí eu tava com uma dor no braço aqui. Aí o pessoal tava perguntando lá pra ela, fazia lá, o pessoal, nossa, passou a mesma dor. Eu fui lá, né? Falei, a gente tava trabalhando no canteiro de obra e tal, tudo voluntário, todo mundo voluntário e ela também. Aí eu cheguei lá, eu tô com uma dor aqui no braço, aqui nessa parte do cotovelo, aqui em cima, aqui e tal. Aí ela, onde que é? Aqui, ó. Aqui a dor é aqui. Daí ela, então tá bom. Ela pegou uma agulhinha aqui, fez uns movimentinhos aqui, traçou uma rota assim no meu braço, fez dois furinhos aqui na ponta do meu dedo assim, na ponta do dedão. Aí a dor pegou e eu senti a dor saindo, cara. A dor saiu que nem uma fumacinha a dor. Eu falei assim, eu olhei, fiquei assustado, falei, o que eu tá fazendo aqui? Mas você chegou depois a pesquisar sobre isso ou não? Não, daí ela falou pra mim que tinha trabalhado com chinês. É o que eu tô falando pra você. Ela trabalhou com chinês e ela aprendeu isso aí com o chinês lá, então. Eu acho que é a acupuntura que ela faz. É a acupuntura. Se trabalhou com agulha, é a acupuntura. Então, como eu falei, né, eu estudei um pouco sobre isso, então não sou conhecedor, não sou, né, mas o que acontece? A gente tá cheio de meridianos, igual a gente fala que tem a Terra, a gente também tem. Tem linhas de energias e que passa aqui e irriga o nosso corpo. Então, para cada parte do teu corpo, você tem uma outra parte que corresponde. Entendeu? Então, por exemplo, você está com uma dor no braço, que nem você comentou. Eu tô com uma dor no braço aqui no cotovelo. Bom, lá na ponta do teu dedo vai ter uma parte que corresponde ao teu cotovelo. Então, em vez dela trabalhar onde você está sentindo a dor, ela vai trabalhar na parte que corresponde. Muitas vezes usa, por exemplo, a sola do pé. Na sola do pé também você tem todas as partes do corpo na sola do teu pé. Tem um fiozinho que tá lá. Tem um fiozinho. E ali ela consegue fazer o tratamento, que essa acupuntura, ela vai pegar no nervo, né? Porque tudo é nervo, né? Ela vai trabalhar em cima do nervo, fazendo aquela tensão do nervo dissipar. E a dor vai embora. Então, é interessante. É isso que eu falei pra você. Com a vinda da internet, com as informações, o conhecimento sendo disseminado, muita coisa que eu posso... Por exemplo, a gente vai pegar a parte da medicina tradicional junto com a parte da igreja, por exemplo, igreja cristã, né? Seja ela católica, evangélica. Antigamente, os caras iam falar que isso aí é bruxaria. Aí é pra fogueira, né? Então, entendeu? Então, aí você não tem acesso. Só que hoje, como o conhecimento está muito disseminado, aí aquelas coisas que antes era bruxaria... A China também, eles têm muito mais tempo de mundo, né? Sim, por isso que eles desenvolveram isso. É um outro conhecimento, né? É um outro conhecimento. Eu estava até comentando que, por exemplo, a gente vai pegar a história da medicina, a gente vai ver que, por exemplo, no ocidental, não era permitido abrir um cadáver para estudar o ser humano por dentro.
Então, os caras tinham uma base de como que era, imaginava, mas não tinha essa abertura. Né? O sistema, o governo não permitia um médico ocidental abrir um defunto, por exemplo, que nem faz hoje, e estudar o corpo do cara, para daí tratar um ser que está apresentando dores, né, problemas. E no Oriente já fazia. Então, o oriental, ele já tinha essa abertura. Então, se você pegar a história da medicina, você vai ver que teve muitos médicos que saíram do Ocidente e foram para o Oriente, porque lá eles conseguiam fazer um estudo mais aproximado do ser humano. Aí depois, quando os caras ficaram renomados e tudo, que daí eles voltam para o Ocidente e trazem um pouco do conhecimento. Entende? Então, o conhecimento da China, Japão, né? Você pega aí a Indonésia, esses caras, eles têm muito mais conhecimento da parte... vamos dizer assim, espiritualista, a parte energética do ser humano, do que o Ocidente. O Ocidente ele trabalha muito com a parte física, mas a parte mental e energética, essas coisas assim, é o Oriente. No Oriente. O Oriente ele domina essa parte, entendeu? Aí por isso que você vê que, em tese, quem é a civilização que mais vive, que tem mais longevidade é o japonês. Você pega o japonês lá, você quase não vê obesidade, você quase não vê doenças nele e eles têm uma longevidade. Tem muito japonês lá que é velho pra caramba. E eles têm um costume de... As comidas deles é diferente. Eles tomam água só morna, né? Água morna. Que tem uma água gelada aqui. Então, é um conhecimento. O convidado toma água gelada, mas assim, água morna, um chazinho. Sempre tá tomando um chazinho de alguma coisa, né? Mas isso aí você leva lá pra Inglaterra, né? Na Inglaterra lá, o chá da tarde, já tá falando chá da tarde, né? Não é café da tarde. Né? O café, ele é energético, né? Eu chamo de psicodélico, ele vai mexer com a tua psique, né? Então, se você tomar um café, dependendo do horário que você toma, ele já deixa você mais aceleradão aí, você não consegue, você tem dificuldades para dormir. Tanto é que hoje em dia, os médicos todos recomendam que você não tome café depois de uma certa hora, porque senão depois você não consegue pegar no sono, você tem dificuldade de dormir. Ou dorme de maneira... Ou dorme irregular, eu né? não Não tenho tem uma problema qualidade de com sono. café. Só que eu tenho. Esse é legal. Eu não tenho, mas eu tenho. Então, eu acho que eu não tenho. Eu tomo café, posso tomar café e dormir. Só que o sono não é o mesmo se eu ficar sem tomar café. Então, quer dizer, parece que eu não tenho problema, mas eu tenho problema. Todo mundo tem, né, eu acho. Então você tem uma dependência do café, né? Então, Você tem uma dependência, né? Já começou aí. é verdade. Esperar você tomar água. Então, mas eu acho que a gente... Hoje, então, essa área de psicanálise, ela tá em alta, né? Eu acho O que você acha que vai... Eu acho que é o tema do momento. Vou usar esse termo assim. O tema do momento. Por quê? Porque o homem, né, a medicina, como eu estava comentando aqui, ela entende, por exemplo, do pulmão, ela entende do coração. Né? Se você tem um problema no coração, hoje em dia, tem até coração de plástico. O cara consegue colocar ali um marca-passo ali, uma bombinha que fica fazendo o coração bater no ritmo certo e você não morre mais. Só que se você tiver um problema mental, os caras não tem como resolver ainda. Então o ser humano está começando a descobrir os mistérios do teu cérebro, entendeu? Então, muitos dos nossos problemas físicos, que eu vou dizer assim, doenças, né? Que são coisas assim que algumas pessoas já ouviram falar, que são doenças psicossomáticas. O que é isso? Né? São doenças provocadas pela minha psique, né? Então, conforme a minha emoção, conforme o meu sentimento, eu gero aquela doença, tá? Então, já está comprovado que existe, sim, e isso pode acontecer. A gente vai entender que muitas das doenças que a gente tem é derivado disso, das suas emoções, né? Dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, entendeu? E isso vai gerar a tua doença. E a gente está só no início. Eu vejo assim, quanto mais a tecnologia chegar, provavelmente a IA vai trazer muita abertura para isso, para a gente começar a entender como o nosso cérebro trabalha e como os nossos pensamentos eles vão trabalhar no nosso organismo, tá? Então, acho que já tinha um pensador, não sei se é Descartes, que ele dizia, se eu não me engano é ele, falava assim, penso logo existo, tá? Porque a questão de existir, ela vem através do pensamento. Entende? Então, quer dizer, o pensamento está ligado a tudo que existe, né? Se a gente pega aqui a sala, tudo que você conseguir olhar aqui, antes de ele ser materializado, ele está aqui como físico, ele surgiu na mente do ser humano. Não tem nada que você olhe aqui que antes alguém não pensou. Primeiro ele surgiu na mente do cara, daí ele deu um jeito de trazer aquele pensamento, aquela ideia para o físico.
materializar ela. Veio muito daquele livro lá que a gente já comentou aqui, né? Não sei se nesse... Acho que foi por fora aqui. Vai dar vontade criadora, né? Esse mesmo. É que isso daí é um tema que, né, a gente pode deixar para um próximo podcast, um próximo convite, mas que tem a ver. São essas linhas de pensamento que me levaram para isso, entendeu? Eu entender que o ser humano, ele tem processos que ele não controla e que mesmo sem controlar, eles existem, tá? Eu vejo assim, nada acontece por acaso ou passe de mágica. Não. São processos que são feitos. Só que como eu não conheço, eu não entendo esses processos, aí eu não consigo mensurar eles, entendeu? Eu não consigo mensurar, mas eles estão acontecendo, né? É como eu disse, de repente você chega até uma pessoa e por um motivo que você ainda não entende, você não gosta daquela pessoa. Ou, é o meu caso, quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Quando eu chegava em determinada menina, eu ficava nervoso. A menina mexia comigo, eu começava a tremer, eu ficava meio gago. E aí você não entende que provavelmente aquela menina desperta um tipo de sentimento em você que mexe com a tua psique, né? E você acaba não controlando os seus processos mentais. Aí você começa a ficar nervoso, você começa a gaguejar, você vai falar, você não consegue falar. Então, veja que tem N processos que acontecem sem que você percebe. E uma pergunta aqui que eu estava vendo nas minhas anotações. Quais são as expectativas para o futuro da psicanálise? Olha, a minha expectativa, né, eu posso dizer a respeito do que eu vejo, né? Porque a psicanálise eu vejo assim uma expectativa bem grande, como eu falei. O que eu tenho visto surgindo... Eu vou acho que você já falou um pouco aqui antes, né? Exatamente, eu vou analisando... Porque é a produção da vez, né, cara? Produção da vez. O que eu faço? Eu analiso cenários, né? Eu sou um analista. O que é um analista? É aquele cara que ele está observando e analisando, tá? Então, você é um guru, você... Não, eu sou um analista. A minha função é... Eu vejo como as coisas vão desenrolando. Se não acontecer nada de extraordinário que fuja do que já está acontecendo... Você já tem um perfil traçado, você já sabe mais ou menos para onde vai dar. Fazendo isso, por exemplo, com a psicanálise, mas na verdade levando para as doenças mentais, que aí entra a psicanálise, psicologia, né, psiquiatria, que a gente estava comentando aqui, né, ou seja, a área da saúde mental. É uma área que está em franco desenvolvimento. Talvez, para mim, é a bola do momento. Por quê? Com a vinda da IA, né? Com as questões que a gente está sentindo o tempo passar mais rápido. A aceleração da tecnologia. Aceleração, né? As demandas que a gente tem hoje. Hoje a pessoa ela quer ganhar um bom dinheiro, ela quer trabalhar menos, daí ela quer ter tempo para se divertir, ela quer tempo para poder exercitar o corpo, ou seja, ela tem várias ansiedades. O ser humano, a vida do ser humano mudou muito. E isso vai levar as pessoas a uma estafa mental. E só tem 24 horas, né? Só tem 24 horas. E em 24 horas você tem que fazer isso. Você tem que levar teu filho para a escola, você tem que ir trabalhar, você tem que ir para academia, você tem que passar no mercado, dormir, você tem que namorar. Tem, né? A hora que você tem que comer também. Você tem, né? que estudar, né? Porque hoje o mercado exige você estar em franco atualização, você tem que conhecer, né? Você tem que ter um conhecimento, assim, eu digo um conhecimento demasiado grande. Né? Hoje uma pessoa que só entende uma coisa, ela já está ultrapassada, né? Para mim eu vejo assim que o mercado exige que você conheça de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu sou um engenheiro, mas você precisa entender de engenharia, mas você precisa conhecer um pouco de administração, você precisa também ter um lado de desenvolvimento pessoal, de trabalhar com pessoas muito bom também, tá? Então, quer dizer, você tem que ter vários conhecimentos tudo agregados. Esse curso, tem alguns cursos que são híbridos, né? Começaram a ter cursos híbridos. Antes você estudava mecânica, ou você estudava elétrica ou eletrônica, né? Aí foi acontecendo os cursos há uns anos atrás já. Começou a ter eletroeletrônica, eletromecânica, mecatrônica. Acho que você não falou, né? Mas você também fez mecatrônica, né? Sou técnico em mecatrônica também. Aí o que acontece? Essas profissões híbridas, elas já foram se encaminhando, alguns anos atrás, já começou, né? Logo começou esses cursos aí, né? Exatamente, exigência de mercado. Aí começou a direcionar a população mais para
Tipo, para ser mais híbrido, fazer mais coisas, tipo, Ter, você ter entender um conhecimento mais amplo de várias coisas. E hoje isso já é normal, né? Isso já é normal. E a tendência é mais, né? A tendência é mais. Eu vejo que com a vinda da IA aí, que a gente estava falando aqui, eu quero aprender várias coisas, mas eu não tenho tempo. Uhum. Eu não sei se isso é real, se não vai ser real. A gente ainda não tem uma noção. Mas eu acho que o ser humano, ele vai chegar num tempo que o modo de aprender nosso vai ser diferenciado, entendeu? Quando o ser humano entender como processa o cérebro, né, como o conhecimento é armazenado, ou como eu adquiro o conhecimento, talvez a gente abra um sistema, isso aí eu estou dizendo eu, né, o que eu acho. Talvez com a vida da IA, né? Conjecturando, talvez ela vai arranjar um jeito de que ela vai destravar uma parte do teu cérebro ali que você consegue adquirir um conhecimento, sei lá, 5, 6, 10 vezes mais rápido que é hoje, entendeu? Então, em vez de você passar fazendo uma faculdade que leva 5 anos aí, em 1 ano você aprende o que você aprendia em 5 anos, que é o que está acontecendo. Se a gente for olhar, hoje em um dia, a gente tem mais informação, adquire mais conhecimento do que um humano na década passada. Na década passada, para você adquirir o nível de conhecimento que você tem hoje, você levaria aí 5, 6, 7 anos. Entendeu? Por quê? Porque você abre o WhatsApp, abre o teu celular, vamos dizer assim, você tem acesso às redes sociais, né? Informações, ideias, né? Antigamente você tinha que pegar o jornal. O jornal, alguém tinha que passar aquela mensagem, aquela informação para o jornal ia ter que ser impresso, ia ter que ser vendido, você ia ter que comprar, você ia ter que pegar e ler. Hoje não. Hoje você só puxou o celular ali e já está ali. E dessa grossura é o jornal, né? Exatamente. É uma questão que, por exemplo, eu sou adepto, você me conhece, da tecnologia. Hoje eu só tenho livro em formato online, PDF, só livro para você ler. Eu tenho um tablet onde eu levo todos os meus livros. Eu tenho mais de... Eu estava catalogando esses dias, eu ainda não terminei. Eu estou com mais de 3.000 livros. Nossa. E eu levo ele no tablet. Imagine eu carregar 3.000 livros. Como é que eu ia fazer isso? Eu ia ter que andar com ele dentro de um caminhão. E talvez não leve aina. É biblioteca, praticamente. Uma biblioteca, entendeu? Então, aonde quer que eu esteja tendo eu não preciso nem de internet, porque esses aí já estão baixados no meu tablet, né? Eu só preciso ter luz, né? Ele ligou, eu consigo ter acesso a ele. Eu ia falar isso, não sei, dá medo, porque eu fico pensando aí, a gente trabalha consertando equipamentos, assim, e hoje a gente sabe que a gente sabe muita coisa na parte elétrica, eletrônica e esquemas e tal. Só que sempre tem aquele esquema que você fala, não vou aprender esse esquema inteiro aqui, na hora que eu precisar eu pego na internet, né? E aí, se não tiver internet? Não dá um medo assim de sumir, escapar a internet? É uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de iniciar, né, a gravação. A internet, a IA, eu creio que ela não some mais. A gente pode ter problema, por exemplo, caiu energia, faltou energia, uma queda de alguma coisa assim, arrebentou um cabo, você não tem naquele momento. Temporário, né? Temporário. Mas não ter mais, não tem como. Tenta imaginar hoje, você pega uma indústria, seja de qual área for, ela não trabalha sem internet. Ela tem a área de logística, ela tem a área administrativa, ela tem a área de marketing, a área comercial, tudo isso está ligado à internet. Né? Se você pega uma cidade hoje, né, e ela tem um apagão, parou tudo, nada funciona. Se não tiver eletricidade, não estou dizendo nem a internet, se não tiver eletricidade, não funciona nada. Na sua casa já é assim. O seu fogão é elétrico, o micro-ondas é elétrico, o forno é forno elétrico, o chuveiro é elétrico, tudo que você tem ali é eletricidade. Se você não tem eletricidade, nada funciona. O gás, ele tem um monte de bomba, um monte de esquema. Não, tem um gás, mas hoje em dia... Não, gás em casa, mas para chegar esse gás na casa também... Não, mas... Duraria pouco de tempo. Só que se você for olhar hoje, esse dado eu não tenho, eu estou fazendo uma conjectura aqui novamente. Mas se você for olhar, a maioria das casas hoje em dia já não é mais fogão elétrico. Uma boa porcentagem é aqueles cooktop que ele é elétrico. É indução, né? Que a pessoa indução. Então, muitas casas já não tem mais o botijão de gás antigo. Painel elétrico, painel de energia elétrica. Então, entende? Então, faltou eletricidade, pifou tudo, meu amigo. Tem uma coisa que eu costumo falar, que se sumir a internet, acabou o mundo. Exato. O pessoal volta pra pedra, né? Mas só que é assim, não tem como acabar, entendeu? Sim. Porque é a própria evolução do ser humano. A mesma coisa, a IA ela não vai deixar de existir. Né? Ela está chegando agora e não tem como frear isso.
Ela vai entrar na evolução e ela vai evoluir e ela vai chegar onde ela tem que chegar. Como tudo que aconteceu no mundo do ser humano foi assim. Não tem como parar isso. O que vai ter que acontecer? Uma adaptação nossa. O ser humano vai ter que se adaptar com a tecnologia que está chegando. Muitos empregos vão deixar de existir ou vão reduzir? Sim, mas outros vão ter que ser criados. Entendeu? Então eu vou ter que aprender a conviver com isso e me adaptar para que eu possa controlar essa tecnologia. Mas deixar de existir, ela não vai deixar. Não tem como retroceder. Entender bem as inteligências que estão aí, né? Já, né? Porque hoje tem uma inteligência para cada coisa que vai fazer, né? É que, na verdade, assim, a IA, ela não é nem boa nem ruim. Depende do que você vai usar, como tudo na vida, né? Se você pega um carro, você pode usar o carro para te transportar, por exemplo, você está com um problema de saúde, você vai até o médico, ou você vai para um outro estado e tal. Ou você pode pegar um carro e sair atropelando todo mundo. Aí a pergunta é, o carro é ruim? Não. Depende do uso que a pessoa vai dar a ele. Programável, né? Depende do uso que a pessoa vai dar. Então, vamos dizer assim, a ruindade está no ser humano, não no equipamento que ele está usando. O equipamento, ele é neutro. Né? Eu vou ser utilizado conforme a sua intenção. É você que vai dar a direção para mim. A IA vai ser a mesma coisa. Né? Ela não vai fazer nada que você não deu o comando para ela fazer. Ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo. Mas ela não vai, por exemplo, eu vou eliminar o homem. Isso não existe, a não ser que alguém dê um comando e elimine um homem. Aí pode acontecer. Porque não tem subjetividade, né? Exatamente. É que nem, por exemplo, eu ouvi hoje e faz todo sentido. Provavelmente a IA, ela vai tomar o lugar dos nossos governantes. Por quê? Porque o cara, ele quer ganhar mais. Ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa, ele quer ter um avião. A IA não quer ter essas coisas. Então, se as decisões do governo para o povo forem uma inteligência artificial tomando conta disso daí, o próprio povo treinou? Exatamente. Qual que é o prompt dela? Você vai ter que gerir o dinheiro que chega para você da melhor maneira com que isso retorne para a população. Pronto, é isso que ela vai fazer. Ela vai se adaptar e sempre vai buscar melhorar, mas para quê? Para te dar uma vida melhor. Mas ela não vai querer tirar o dinheiro para ela comprar uma casa. Ela não precisa de casa. Desviar o dinheiro, né? Ela não precisa de avião, entendeu? Então, essa ganância que o ser humano tem, ela não vai ter. A gente foi naquele seminário técnico que teve ali na PUC, né? E foi falado disso aí, né? Da engenharia de prompt, né? Que tá surgindo já a profissão... de prompt. Provavelmente já, né? É a profissão do futuro, né? Eu ouvi hoje e para mim fez sentido, e daí estou replicando aqui, né? Já estou sendo, vamos dizer assim, tipo um papagaio, né? Repetindo o que eu ouvi, mas para mim fez sentido que o que a IA vai fazer? No futuro, ela vai tirar o emprego das pessoas, por exemplo, que apertam um parafuso, troca isso aqui, troca aquilo ali. Por quê? Porque essas profissões vão acabar, que é as profissões manuais. Mas qual que é a profissão que ela não vai conseguir tirar o serviço? De serviços, né? O que eu ofereço para o outro ser humano. Dentista. Como é que você vai colocar uma IA para trocar o dente? Não vai fazer, né? Isso aí é o ser humano. A parte que nem aqui nós estamos comentando sobre saúde mental. É um ser humano, porque cada ser humano é individual. Não tem como eu trabalhar com a IA para ela entender cada tipo de ser humano. Ela não vai conseguir chegar nesse nível aí. Né? Então, tem que ser o ser humano, porque só o ser humano entende as necessidades e os desejos do ser humano. A IA não tem desejo, então ela não vai entender disso. Não tem como ela tomar o lugar dele. Né? Mas os serviços que a decisão não é emocional, ela vai tomar o lugar. Porque daí não precisa ter emoção. A IA ela não tem emoção, ela tem razão. Ela só trabalha com 1 mais 1 é 2. Acabou. O eletricista, ela vai... tomar o lugar do eletricista? Olha, eu não sei. É assim, o que eu vejo da IA é assim, ela não vai tirar 100% do emprego, mas é óbvio que vai haver uma redução significativa. Quando eu falo que não vai ter mais aquela profissão, eu não estou dizendo que vai acabar, exterminar, mas vai ficar só aquelas pessoas, tipo assim, é um mercado que vai ser reduzido ao mínimo, né? Então, vai ter poucas pessoas. Né? Porque, tipo, não vai ter necessidade. Por exemplo, você pega hoje as empresas que automatizaram. Antigamente tinha 5 mil funcionários. Hoje você vai lá, tem 100, 200, talvez nem isso, 30 pessoas. Tem Entendeu? uma empresa, se eu não me engano, acho que é na Volvo. Tem um bloco lá, um barracão que é só o barracão de bloco de fazer o bloco do caminhão. Eu trabalhei lá já terceirizado lá da empresa. E quando a gente andava por lá, tinha 2 pessoas andando por lá.
Se eu não me engano, tinha 5 pessoas só que trabalhavam naquela fábrica inteira. E era um galpão grande. E era o bloco entrava, era usinado e tal, era tudo robô. É isso que eu digo. A questão é que ela vai reduzir significativamente o número de pessoas. Isso faz anos, né? Foi em 2011 isso. Então faz anos já. Então, e tinha a pintura também lá no fundo. Então mudou muito já, né? Imagina Mudou quanto muito. que não mudou já, né? Exatamente. Mas é aquilo que eu falo. Aí tem esse lado que, a princípio, a gente vai ver como ruim, né? Ah, mas não vai ter serviço para o ser humano. Mas o que o ser humano não se atenta? É que você vai ter que mudar a tua visão de mundo também. Hoje, o mundo do ser humano é trabalho, entendeu? Mas a vida não é só trabalho. Hoje em dia, as pessoas, se você pegar a geração mais nova, né, que nem, por exemplo, nós dois já temos uma certa idade, mas o Ricardo é um pouco mais novo, né? Provavelmente ele entende isso que eu vou falar agora. As gerações mais novas já não quer mais trabalhar tanto quanto a geração mais velha. A geração mais velha acha que a vida inteira dele é trabalho. Se ele não tiver trabalho, ele fica doente. Ele acha que ele vai morrer. A geração mais nova... E às vezes morre mesmo, né? Então, sim, a geração mais nova, ela quer ter tempo para passear, ela quer tempo para ir no cinema, ela quer tempo para namorar. Então, ela quer ter mais tempo de vida, ela quer curtir mais a vida. Então, quer dizer, são visões diferentes do mesmo cenário. Qual que é o cenário? Vida. Só que a gente vem de uma geração que a vida era trabalho. E a gente está indo para uma geração que eles querem curtir a vida. E o ser humano vai chegar nesse nível. Você vai ter tempo. Quando a IA entrar e começar a trabalhar e dividir com você o espaço de trabalho, você vai ter tempo mais para sua família, para levar e curtir seus filhos. Você vai ter tempo para poder fazer um autoconhecimento, né? Cuidar mais do seu corpo, da sua saúde. Então, quer dizer, ela vai também trazer benefício. É óbvio que não é só ganho e também não é só perca, né? Você vai ter que balancear e se preparar. Quem se preparar para esse movimento que a IA vai trazer, vai se dar bem. Quem não se preparar, vai se dar mal. Vai perder. Vai perder. Quando vai aparecendo a tecnologia, você vai lá e faz um curso para aprender a trabalhar com a tecnologia. Você vai ter que aprender a trabalhar com a tecnologia. O que eu estava dizendo aqui? Alguns ramos que provavelmente a IA não vai conseguir entrar direto, né? Mas, por exemplo, você vai precisar entender da IA para fazer o marketing para atrair os teus clientes se você é um dentista, né? No meu caso, eu sou um psicanalista. Eu vou ter que trabalhar com a IA para fazer o marketing, para poder atrair meus pacientes, para poder eu ter pacientes, para poder fazer o tratamento. Então, eu continuo precisando trabalhar com a IA. Né? Eu vou ter que entender como que vai fazer. Porque se eu não entender, você vai trabalhar melhor com a IA, você vai ter mais paciente do que eu. E para aquela pessoa que se interessa por essa profissão e gostaria de saber assim, se vale a pena, se é legal, o que você indica para essa pessoa que se interessa aí para a profissão? A minha dica é a dica que ela vai funcionar para qualquer profissão, não só exclusiva para a psicanálise. Mas a primeira questão é o quanto você quer realmente viver disso ou fazer essa profissão. Porque como toda profissão, você vai ter que se especializar, você vai ter que estar vivendo, estudando, se especializando, entendendo mais. Então, a busca de conhecimento, ela não para. Né? Então, é um processo que as pessoas, que nem Henrique, eu estava falando aqui, antigamente as pessoas pensavam assim, eu vou fazer o 2º grau, parei. Eu vou fazer uma faculdade, parei. Hoje a gente já sabe que não para. Né? Então, quem não continuar se desenvolvendo, buscando especialização e entendendo das novas tecnologias, o que está chegando no mercado, ele está ficando para trás. Ele vai ser ultrapassado e vem pessoas que entendem mais, que conhecem mais e vai pegar a tua vez. Então, a primeira coisa é buscar uma instituição séria, né, que dê um ensino de qualidade, e aí o teu esforço. É o esforço daquela pessoa. Porque, por exemplo, um psicanalista, ele vai ter que atrair os pacientes dele. Ele vai ter que fazer trabalho de marketing para poder divulgar e atrair. E ele tem que gostar de pessoas, né? Gostar de ajudar pessoas, né? Na verdade, esse daí é o papel principal, né? É o papel principal. Não adianta eu ser, por exemplo, um cara que nem eu transitei. Eu transitei da área de exatas, que é da área de ciências, matemática, para a área de pessoas humanas. Né? Por quê? Exatamente por causa disso. Porque eu fui para exatas, que eu gostava de exatas, só que nesse meio caminho eu trabalhei com pessoas. Eu gostei de trabalhar com pessoas, mas eu percebi essa dificuldade de relacionamento com pessoas, né? E aí eu busquei entender por que tinha essa grande dificuldade, tá? E aí eu percebi que a grande dificuldade está nisso daí, né? Nas relações.
né? As pessoas, elas têm os problemas ali emocionais delas, que não tem como a pessoa esconder. Ela joga para o inconsciente, mas ele está ali. Então, eu sempre falo, às vezes, por que acontece uma briga, por exemplo, pode ser em família, pode ser no emprego e tal. Porque, às vezes, você tem um problema emocional, que você teve isso na infância, e você joga ali para o inconsciente. E vem um amigo seu de trabalho, que não sabe da tua infância, não sabe da tua história, e ele faz uma brincadeira e ele toca nesse ponto frágil seu. Um gatilho ali. Num gatilho. E ele é um gatilho para despertar toda aquela emoção que está escondida ali, que você escondeu até de você mesmo, que você já não lembra mais. Né? Você, entre aspas, vive como se você não tivesse. Mas quando ele chegou naquele momento e fez aquela brincadeira, te trouxe a sensação, a emoção do passado. E aquilo ali desperta em você agora. E aí você tem uma atitude ali que não é legal. Entendeu? Uma crise ali. Uma crise. E ele não tem culpa nenhuma. Como é que ele ia adivinhar isso? Né? Ele não adivinha. Só que ele foi o gatilho para aquilo. Por isso que eu falei que todo mundo precisa. Por quê? Porque todos têm um passado, né? Seja um pouco mais traumático ou menos traumático, mas todo mundo tem coisas que ele não conseguiu resolver, né? Mal resolvidas na família, com amigos, com parentes. E às vezes você são situações que nem eu falei. A grande questão que a gente é até legal falar isso, que tem uma música do agora me fugiu, Legião Urbana, né? Pais e Filhos. Que daí ele fala, né? Não culpe os seus pais porque são crianças como você. E a psicanálise vai trabalhar exatamente nesse ponto. Qual que é o ponto? Eu sempre, quando eu tenho uma dificuldade, seja ela emocional, eu vou falar assim, ó, isso aqui é culpa do meu pai, isso aqui é culpa da minha mãe, porque minha mãe fez isso comigo. E na verdade, a questão é como você recebeu aquilo, né? Primeiro que eles não têm culpa, porque a intenção não era fazer aquilo, né? E segundo que, mesmo fazendo, às vezes você tem uma visão totalmente diferente do que aconteceu. Tá? Freud, quando ele começou a fazer psicanálise, ele desenvolveu a psicanálise, ele percebeu isso. Ele teve uma paciente, que a paciente apresentava todos os sinais que ela tinha sido abusada pelo pai dela. E quando ele começa a fazer o tratamento com ela, e ao longo que vai passando o tempo e ela vai se abrindo com ele percebe que aquilo ali era uma criação da mente dela. Nunca houve o ato que ela dava a entender que tinha acontecido. Entendeu? Então a mente dela criou, talvez fosse um desejo de infância, né? Porque a criança, ela é muito ligada, a menina é muito ligada ao pai, o pai é ligado, o filho é ligado à mãe, né? Então são laços que Freud vai explicar depois, isso aí com mais tempo, né? A questão que a psicanálise trabalha. Mas talvez até um desejo de criança, né? Que quando há a castração, que corta esse relacionamento que o pai, né, tipo, deixa claro para a filha que ele é o pai, né, não pode ser, por exemplo, o marido dela. Então, o que a criança faz? Ela vai buscar no marido uma representação do pai. A mulher vai buscar no marido, a mulher vai buscar desculpe, o filho vai buscar na mulher a representação da mãe e a filha vai buscar no marido a representação do pai. Então, basicamente, são essas as relações que as pessoas têm. E elas não têm esse entendimento, né? Que tudo tem a ver com a nossa origem criança. Né? A primeira contato que a criança tem com o sexo oposto, ou é a mãe ou é o pai. E pode ver, a filha sempre é ligada ao pai, o filho sempre é ligado à mãe, que é o sexo oposto. Eu lembro quando minha mãe fez pedagogia, ela tinha umas matérias lá de, acho que é psicologia, com sim. certeza era, né? Eu era menino, e eu lembro que ela conversava sobre isso aí, que tinha o id, não sei quem. Exatamente, o id, o ego, o superego. Super exatamente. Né? E isso tem a ver com a sua infância. Então, por isso que eu falo. Só que daí a gente sempre vai colocar um culpado. Mas o culpado, a psicanálise vai levar a você a entender isso. Né? Primeiro, eu tenho questões ligadas à minha criança, a minha criança interior, tá? Que eu não resolvi, e eu jogo a culpa para alguém. Sempre o culpado daquela minha situação, tipo, é o pai, é a mãe, é meu irmão, mas o culpado sou eu, porque eu não sei trabalhar com aquela situação. Quando eu consigo entender isso e resolvo isso, eu elimino o problema. Por isso que é autoconhecimento. Eu ia falar para você fazer uma reflexão, mas essa já é uma reflexão, né? Essa é a reflexão, né? Por isso que a psicanálise ela vai trabalhar o quê? O autoconhecimento. Quando eu me autoconheço, quando eu percebo que as minhas emoções muitas vezes controlam a minha vida, tá? E que eu tenho problemas mal resolvidos da minha infância
que me atrapalham hoje na minha vida adulta, um exemplo, né, que também eu posso ser uma criança já apresentando esses problemas, né? Mas a gente vai falar mais de adulto. Então, quando eu, adulto, percebo que minhas coisas mais mal resolvidas de infância estão atrapalhando a minha vida adulta, aí eu procuro corrigir isso daí, ressignificar. Eu preciso dar um outro significado. Entende? Quando eu dou um outro significado, vamos dizer assim, e eu falo assim, aquela mágoa, aquela dor que eu sinto, aquela talvez ódio, né? Aquele sentimento que me prende naquela situação, ele dissipa. E aí ela já não trabalha mais no teu psicológico. Você consegue vencer aquilo. Você resolve. Aquele resolve. Entendeu? Você resolve, porque é assim, que nem eu dei um exemplo, né? O seu pai teve uma ação com você que, por exemplo, você pega isso como uma agressão. Né? E às vezes ele só falou mais áspero com você, mas cada um tem um jeito de entender as coisas, né? E aí você pegou aquilo como uma agressão, então você pega um ressentimento do seu pai. Agora adulto, né? Você tem a chance de, conversando, você chega até esse momento e ressignifica. Você entende que de repente você fez uma atitude errada, o teu pai ele ficou nervoso e, né, numa atitude também dele sem querer, mas ele foi mais ácido. Mas, tipo assim, não é necessário toda aquela dor que você sente, aquela mágoa. Aí você dissolve isso. Dissolvendo isso, o teu problema resolve. Né? Vai deixar... Você dá um novo significado para aquele sentimento que você tinha ali. E aí a tua vida melhora, entende? Então, Freud, ele descobriu isso, né? E isso foi através, até estava conversando com o Ricardo, Freud vai desenvolver a psicanálise, por quê? Porque ele era um psiquiatra, tá? E ele vai conhecer a hipnose. E daí ele tenta ser um hipnoterapeuta. Só que ele não consegue dominar a técnica. Então, quando ele não consegue dominar a hipnose, que ele não consegue hipnotizar os pacientes, ele vai para a psicanálise. Ele desenvolve a psicanálise, que é deixar o paciente falar até o momento que ele consegue se abrir e expõe aquilo que é a angústia dele. Aí, quando ele expõe a angústia, o analista, né, que está atento ali, percebendo os traços, porque daí você vai trazer, que nem eu falei aqui já, você vai apresentar no seu corpo aquela angústia. Freud, ele dizia assim, o ser humano não consegue guardar um segredo. Se a boca não fala, os dedos falam. Então, ele vai perceber, né, que quando você expõe uma coisa, você se altera. Você começa a ter uns toques, você fica nervoso, você começa a suar, você começa a chorar. Então, esse é o ponto nerválgico ali do problema seu. Já é um indício para você entrar ali. Um indício, né? Que é aquilo que eu comentei com você também, que vai funcionar, por exemplo, na questão da música. A música faz isso. Por que quando você chega num lugar, dependendo da música, você começa a chorar? Aquela música te leva a algum momento que mexe com o teu emocional e que te traz alguma recordação. Inconscientemente você ainda não sabe o porquê, mas você chora. A música ela é um veículo muito forte, né, para todo, né, no mundo inteiro, né, na religião, é aquela questão, né, as pessoas não entendem, né, e a gente não vai abrir aqui, explanar aqui, porque não cabe, que nem a gente já comentou, mas tem um ponto, né, que eu até já abri aqui. A gente podia falar um episódio só de falar disso, né? Porque exatamente. Só de falar da música, mas né? a música ela tem essa, vamos dizer assim, essa função. Ela consegue te hipnotizar. É como se fosse você entrar em transe. Você não percebe, mas isso, né, eu falo música, né? Mas ela vai funcionar com música, com vídeo, né? Você vai no cinema. Aí você está assistindo um filme lá romântico. Quando você vê a mocinha e o mocinho lá, e quando você vê, você está chorando. Você não percebeu ainda, mas você foi hipnotizado pelo vídeo. E você começa a chorar. O som, né? O som. Que tem a tudo ver aquilo com o nome ali do podcast cria um aqui, ambiente, né? exatamente. Cria um ambiente aonde você é levado àquela emoção. Exemplo disso tem uma cadeira lá no... Aquele parque que tem no Santa Catarina, bem grande. Beto Carreiro. Tem um brinquedo lá que as pessoas sentam. E ele coloca uma tela, tem uma tela na tua frente, e a cadeira treme como se você estivesse lá na tela, né? E aquele bloquinho vai lá, você dá um carrinho, como se tivesse um carrinho. E ele vai pra lá, quem já foi lá sabe que eu tô falando. E a cadeira tá no mesmo lugar.
E aí você cai lá, ela fica tipo meio suspensa, assim, o som aqui remete a você. Liga, coloca você lá naquele ambiente que tá, né? Que é Mas, hoje tá muito mais avançado o 3D, né? sim, é isso que eu ia comentar. Muito. Se você pegar um óculos de 3D, é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente é muito muito os sentidos, entendeu? Eu sou muito o meu olfato, o meu ouvido, né? E a minha visão. Então, se eu... e o tato. Não, mas eu tô dizendo aqueles que mais eles usam para pegar a gente, sim, né? Que é o nariz, né? O olfato, a visão e o ouvido. Tá? Então, são os sentidos ali que é fácil de manipular você. O tato você tem que pegar em alguma coisa. Mas esse daí a gente tá falando tipo 3D, né? Eu tô vendo ali. Por mais que eu sei que eu tô sentado na cadeira, mas eu tô vendo que, por exemplo, tem 3D que mostra um abismo e você tá andando só numa pontezinha ali, uma madeirinha estreita. O teu cérebro, ele esquece que você estava sentado ali. Pra ele, naquela hora, você tá andando lá em cima, lá. É feito tudo para você imaginar que tá lá mesmo. É louco, entendeu? Então, a nossa mente, ela tem processos que a gente ainda não entende. Mas a IA, ela vai liberar isso daí. Eu tenho certeza que a IA vai trazer um conhecimento do cérebro humano, funcionamento, que até hoje a gente não chegou ainda. Entendeu? E aí as coisas vão se abrir um mundo que o ser humano ainda não explorou, que é a mente humana. Que legal. Então, vou dissertar. Tá legal o papo da gente aqui. A gente vai... Você quer mandar algum recado aí pra família, pessoal aí? Não, o meu recado é me sigam nas redes sociais, né? valdecirnascimento.psi. Sempre tem novidades colocando lá, eu sempre estou buscando atualizações. Vou colocando lá e se alguém precisar, como eu disse, né? Normalmente ninguém precisa, né? As pessoas elas não se identificam como precisando de uma ajuda, um suporte na área de saúde, saúde mental. Mas se você chegar a achar que você precisa, procure nas redes sociais que eu passei aí, valdecirnascimento.psi. Você me encontra e a gente troca e tem um papo lá. Do estado consciente também? Oi? Do estado que vai pôr do estado consciente também? Então, e daí tem um estado inconsciente, que é @estado inconsciente, que é a clínica online que eu estou montando, né? Eu falo mais o Valdecir porque é onde as pessoas vão me encontrar mais. Mas tem o estado inconsciente, é uma clínica, né, de psicanálise clínica, que eu estou abrindo online, por enquanto, atendimento só online, mas também as minhas redes sociais estão ali, você vai me encontrar lá e tem todas as informações que precisar lá, e os contatos. Legal é que ele coloca ali nos posts dele ali, algumas coisas que remetem a você, às vezes, se for o seu caso, e às vezes você se identifica, pode ser que você consiga entender através daquilo ali que você está precisando de um atendimento. A maioria dos meus posts eu busco trazer uma autoconscientização, né? Muitas vezes não tem, eu falo assim que não tem muito a ver com a parte da rede social. Rede social normalmente é mais o quê? É uma distração, né? As pessoas querem entretenimento. Mas eu aproveito para trazer conhecimento. Então, é um autoconhecimento. Ali eu vou colocar uns postzinhos, por exemplo, eu vou falar sobre burnout, vou falar sobre depressão, ansiedade, né? São coisas que, de repente, que nem você comentou. Eu tive uma sensação assim, assim, assim. Aí você vai ler o postzinho, você vai se reconhecer naquela sintonia ali, e aí você vai falar, opa, eu acho que talvez eu tive isso daqui. Né? Então, de repente, você vai lá, vou procurar um profissional de saúde mental para ver como é que eu tô, se eu preciso, se eu não preciso. Entra em contato com ele lá. Entra em contato comigo. E é isso aí, Valdecir. Muito obrigado por ter participado aqui conosco no nosso podcast. A gente tem, assim, você como parceiro nosso aqui, vai participar com certeza de novos episódios aqui, né? Tem bastante coisa pra gente conversar, né? Eu não, como a gente fez aqui, né? A gente não abriu muito porque eu mexo com várias áreas também diferentes, né? Que nem eu falei, eu conheço um pouco, né? Procuro andar um pouquinho ali, por exemplo, na área de terapias holísticas, né? Vai entrar um pouco por exemplo, de energias, frequências, né? E coisas assim que a gente pode, de repente, fazer um novo podcast aí para a gente poder estar falando um pouco mais sobre isso e trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. São informações e conhecimentos, assim, relativamente novos, estão chegando aí agora, né? Mas nós não vamos ser o primeiro podcast que vai falar sobre isso. Tem vários podcasts já falando sobre isso, mas nós vamos ser mais um. De repente você se conecta com a gente, com o modo que a gente vai passar as informações e acaba nos seguindo aí, sendo um parceiro nosso aí. Legal. Então, muito obrigado novamente.
você que está aqui com a gente, se inscreve no canal. Dá o like. Deixa o like lá, né? Comenta aqui embaixo também. Pode Se quiser, comentar. faça alguma pergunta, né? Se tiver alguma responde pergunta, aí. faça a pergunta. A gente vai procurar o Roger ali que tem acesso. Ele vai entrar em contato comigo e eu respondo vocês. Podem fazer as perguntas Responde lá. lá. Beleza? Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Acompanhe a gente no canal. É isso aí, né? É isso aí. Abraço. Até a próxima.